Olá, tudo bem? Aqui é a Suelen, serva do nosso amado e precioso Jesus Cristo. Hoje a nossa palavra está lá em Gênesis, capítulo 11, do versículo 27 ao 31, que diz: Este é o relato da família de Terá, pai de Abrão, Naor e Arã. Arã, que foi pai de Ló, morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, enquanto seu pai Tera ainda vivia. Tanto Abraão como Naor se casaram. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor, Milca. Milca e sua irmã Iscar eram filhas de Arã, irmão de Naor. Sarai, porém, não conseguia engravidar e não tinha filhos. Certo dia, Terá tomou seu filho Abrão, sua nora, Sarai, mulher de seu filho Abrão, e seu neto Ló, filho de seu filho Arã, e se mudou de Ur dos Caldeiros. Partiram em direção à terra de Canaã, mas não pararam em Arã e se estabeleceram ali. Especificamente no versículo 31 fala de Sarai, que Sarai ela era estéril, ela não gerava filhos. Mas a esterilidade de Sarai não estava só em Sarai, mas sim também em Abrão. Porque eles eram uma só carne, lembra? E nós vimos nesses versículos aqui também, e nos demonstra uma característica de Abrão. Abrão, que ainda não era Abraão, Abrão, ele era submisso ao seu pai, ele honrava ao seu pai, o primeiro mandamento com promessa da Bíblia, né? Assim, logo em seguida, lá no versículo 4, do capítulo 12, mostra que Abrão, ele era obediente, ele ouviu a voz de Deus, o direcionamento do chamado, e ele obedeceu. E vimos também nesses versículos que ele era próspero, e isso nos ensina que todo obediente é próspero, pegou? Então, mas voltando à esterilidade. A esterilidade de Abraão é demonstrada lá no capítulo 12, do versículo 10 ao 20, que fala sobre o Egito. Houve uma grande fome e Abraão precisou descer à terra do Egito. Quando chegou lá, ele ficou com medo, pois a sua esposa Sarai era muito bonita, né? E ele ficou com medo, ele mentiu, né? E nós vimos Deus se levantando em favor de Abraão, não pelo comportamento de Abraão naquele momento que não o agradava, ele mentiu, mas porque havia um propósito. Canaã era um propósito. E nós vimos também que Abraão era submisso, era obediente, e também ele estava no propósito de Deus, no caminho para o chamado, não é isso? Mas havia uma esterilidade aí, no seu coração. Esterilidade significa não gerar vida. E Abraão, ele não gerava vida dentro dele, né? E ele tinha uma falta de fé enorme. Ele não acreditava em Deus. Essa é a verdade. E isso é demonstrado na sua ida para o Egito. Quantas vezes na nossa vida não é assim? Nós passamos por tantas situações tristes, traumas, que nos torna estéril no nosso coração, impossível de gerar vida, gerar fé. E a fé traz à existência aquilo que não existe. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? E Abraão era estéril, assim como muitas das vezes eu fui estéril. Mas nós vemos a longa e linda jornada de Abraão. Abraão é conhecido como aquele que foi amigo de Deus. Que nível de intimidade era essa? E nós aprendemos que durante a caminhada de Abraão, ele foi aprendendo quem era Deus. Diante das experiências que Abraão teve, ele aprendeu o que foi Deus. E assim é nas nossas vidas. O que vai fazer a diferença nas nossas vidas, porque não é Deus, não é nós que se aproximamos de Deus, mas Ele que se aproximou de nós, porque Ele mesmo já nos escolheu. Ele nos conhece. Mas precisamos dessa caminhada, dessa jornada, né? As experiências é que nos tira da esterilidade. Essa é a verdade. E nós sabemos o final de Abraão, mas não sabemos o nosso. Mas precisamos continuar nessa caminhada, porque é a caminhada das experiências diárias que vão fazer total diferença na transformação da nossa identidade. Assim como aconteceu com Abraão, que saiu de Abrão para Abraão, o amigo de Deus. Assim vai acontecer na nossa vida. Permaneça e persevere na caminhada. Tchau!